A você que acompanha a programação da Canção Nova, obrigado pela sua companhia. Muito boa noite. É um programa especial e por isso que a gente já começa esse programa dizendo: não é fácil, não foi fácil fazê-lo, gravá-lo, porque hoje é um dia daqueles que marca a vida da igreja, festa dos Santos Arcanjos. E nós viemos aqui à casa deles, em Anápolis, estado de Goiás. Veja que cenário, veja onde estamos aqui agora. Eu já aproveito antes de qualquer outra coisa e cumprimento o Padre Samuel, que está aqui conosco, Padre Samuel Álvares, que é da obra dos Santos Anjos, do Mosteiro da Santa Cruz. Padre, seja bem-vindo. Para quem está em casa agora, é noite, exatamente no dia da festa dos Santos Arcanjos. Nós estamos juntos aqui e com São Miguel nos protegendo, hein? Bem-vindo. Boa noite. Padre Samuel, quem são os anjos? Hoje a igreja está celebrando os Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, e a gente tem muito a conhecer, muito a descobrir, porque eles estão na história da salvação, desde sempre, e eles estão sempre também ao nosso lado. É isso que eu quero saber. Os anjos estão aqui, os anjos estão nos ares, como a palavra de Deus fala, eles estão travando um combate todos os dias, a todo instante, com o povo de Deus. Quem são os anjos? Bom, os santos anjos são esses seres espirituais não corporais. A igreja chama eles de anjos, né? Então, são mensageiros, aqueles que portam uma mensagem, ou seja, eles levam a Deus o nosso pedido e traz de Deus as graças que nós necessitamos, né? Santo Agostinho faz uma referência aos anjos, dizendo: se nós queremos conhecer a sua natureza, então ele é espírito. Se nós queremos saber a sua missão, é anjo, porque o anjo é justamente esse que é o mensageiro. Podemos dizer que o santo anjo é um carteiro, né? Que nos traz a mensagem de Deus e leva a nossa mensagem até Deus. Então são servos que estão prontos para obedecer aquilo que Deus quer junto aos homens. Mesmo eles estando na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, na tradição, eles ainda são pouco conhecidos, isto é, a angiologia é pouco estudada, eles são poucos conhecidos ainda por nós. Se a própria Bíblia é a palavra de Deus revelada, é a mensagem que Deus quer nos comunicar e por meio dos anjos essa mensagem chega. Então podemos dizer que se está na Bíblia, se é verdade, podemos também utilizar muito bem esses companheiros celestes que Deus colocou ao nosso lado para nos proteger e nos conduzir à vida. Então podemos dizer que ganhar o céu seria o mesmo que caminhar lado a lado com o santo anjo de mãos dadas e juntos alcançarmos a vida eterna. Vocês são especialistas nos anjos, então nós viemos aqui a este Mosteiro da Santa Cruz, obra dos Santos Anjos, para conhecer mais sobre essa temática. Então já quero chamar a nossa reportagem, que viajou por aqui, que conheceu bastante esse lugar, para nos mostrar um pouquinho aqui desta casa de vocês e depois a gente continua a nossa conversa. Silêncio, natureza e paz. O Mosteiro da Santa Cruz, em Anápolis, Goiás, é uma das casas da Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz. A outra casa está em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Ao visitar o local sagrado, sentimos a leveza de Deus e a beleza da vocação religiosa e sacerdotal. No Mosteiro de Belém, em Guaratinguetá, São Paulo, os candidatos à vida religiosa realizam a formação inicial em pelo menos 3 anos. Após os primeiros votos, os religiosos que sentem o chamado à vocação sacerdotal seguem aqui para Anápolis para a realização dos estudos superiores em filosofia e em teologia. Já os demais seguem em missão, não somente no Brasil, mas em outras regiões onde está presente a Ordem da Santa Cruz. Para a própria subsistência, os religiosos e religiosas plantam, cultivam e criam gados no próprio mosteiro. No local, também existe uma loja de produtos religiosos que ajuda nos custos. Os membros da Ordem da Santa Cruz vivem os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência.
Trabalham no apostolado para os leigos com retiros, dia de recolhimento e direção espiritual. Também são responsáveis por divulgar a obra dos santos anjos para que eles sejam conhecidos, amados e venerados segundo a doutrina da Igreja Católica. O local sagrado nos leva à contemplação divina. Sentimos Deus em cada espaço, em cada detalhe, inclusive no belíssimo pôr do sol presente do céu. Depois da gente conhecer este lugar aqui, eu quero só perguntar ao Padre Samuel o seguinte: Padre Samuel, vocês recebem aqui pessoas do Brasil inteiro para fazer retiros. Então, aqui é uma casa de anjos, eu tenho certeza. Qual é a experiência que as pessoas fazem quando aqui vêm fazer retiros? Sim, elas acabam de alguma forma aprendendo uma doutrina católica, né? Porque nós queremos ensinar aquilo que a igreja ensina, aquilo que está contido na Sagrada Escritura, no catecismo, nos ensinamentos dos santos, né, que tiveram tanto contato com os santos anjos, e provavelmente também aqui iremos tratar um pouco dessa temática, de como que os santos conviveram e aproveitaram esta realidade, e assim nós passamos a essas pessoas um conhecimento sólido, né, sobre os santos anjos, baseado na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério, e assim também essas pessoas passam a conhecer para também poder amar e caminhar lado a lado com os santos anjos, né? Só que essa experiência cada um depois pode aproveitar de maneira pessoal. Um retiro é só um tempo breve para depois se aplicar na vida, né? E eu já escutei também testemunhos de pessoas que vêm aqui e que sentem a presença dos anjos aqui. Vocês ouvem muito isso? Sim, eu nunca vi meu anjo da guarda, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, você já viu? Não, nunca vi, mas eu sempre senti também de alguma forma que ele me protege, que ele me conduz, que ele coloca na minha mente inspirações para que justamente eu possa viver a minha vida cristã e agora também a minha vida sacerdotal, né? Experiências concretas assim que eu percebi a atuação dele na minha vida, né? É aqui que eu quero chegar. Como é que a gente deve se relacionar com o nosso anjo? Como um amigo. Nós estamos falando do nosso anjo da guarda. Sim. E com os anjos em geral. Sim, podemos começar com o nosso anjo da guarda, mas depois podemos expandir esse contato. Por exemplo, quando eu vou preparar minhas homilias ou minhas palestras, eu sempre peço, Santo Anjo, me ajuda a meditar agora esse evangelho. Me ajuda a falar também na homilia aquilo que as pessoas precisam escutar. Dá-me graças e luzes para eu poder entender esses mistérios que eu estou celebrando, né? A Santa Missa, o Evangelho, toda a liturgia, o tempo litúrgico. E justamente, né, quando a gente caminha lado a lado com o Santo Anjo, a gente percebe que chega certas inspirações, que não é somente um fruto de estudo pessoal, mas é sempre também essa graça de Deus atuando por meio do Santo Anjo em nós. E depois, de maneira concreta, podemos pedir também aos anjos bons, né, aos santos anjos das outras pessoas, que também eles possam participar da Santa Missa, né? Se seu filho, por exemplo, não vai à missa, o Santo Anjo leva as graças dessa missa até o meu filho. Leva as graças desse santo sacrifício aqui para o meu filho. Pode também participar de uma adoração, de uma bênção do Santíssimo. Santo Anjo, leva as graças dessa Santa Missa, dessa bênção até aquelas pessoas que precisam, né? Santos anjos de Deus, porque eles estão propriamente para adorar Deus. E nessa oração, nessa liturgia, nos sacramentos, aí eles também podem participar, porque a liturgia é o lugar próprio dos anjos, né? Como diz sempre em cada prefácio, né? Ao encerrar o prefácio, diz: cantemos agora com todos os anjos e santos, com os arcanjos e serafins, né? Então, assim, toda a milícia celeste agora participa desse momento para glorificar a Deus. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus do universo, né? Então, toda a liturgia, todo esse mistério da vida da igreja, os anjos estão em volta, adorando Cristo e também distribuindo as graças próprias que eles querem levar até as pessoas que Deus confiou, né, a eles. Como é essa divisão, como é essa hierarquia dos anjos? Quem é este aqui, por exemplo? Sim. A hierarquia dos anjos assim, foi muito pensado por Dionísio, né? E São Tomás depois vai pegar a doutrina de São Dionísio e vai, podemos dizer também, ser essa doutrina que ele vai utilizar na Suma de Teologia, por exemplo. E ele fala que os anjos eles estão divididos em grupos, né? Em 3 hierarquias, cada hierarquia 3 coros, né? Então, São Dionísio e também São Tomás vai dizer
que os superiores iluminam os inferiores, né? Então, os dos superiores passam as graças para os inferiores. Então, assim, são divididos em 9 coros, e na primeira hierarquia tem 3 coros, serafins, querubins e tronos, que são os anjos aqui que estão mais na contemplação de Deus, na adoração de Deus, na sabedoria de Deus, são aqueles que contemplam esse mistério da Santíssima Trindade, depois passam para os demais coros, né, que seguem depois as dominações, principados e potestades, que aí são os anjos mais ligados à criação, à administração da natureza, do cosmos, enfim, e depois aqueles anjos que estão mais ligados ao cuidado dos homens, né, que são as virtudes, os arcanjos e os anjos. E este aqui é justamente São Miguel Arcanjo, que pertence a esse 8º coro dos arcanjos, né? Ele que é chamado o príncipe da milícia celeste e justamente é o defensor do povo de Deus, é o patrono do povo de Israel, é o patrono da igreja, né? Então, podemos dizer que São Miguel é aquele também que nos ajuda na luta contra o diabo, né? Porque ele justamente, como é bem representado, está sempre com a espada desembainhada para justamente lutar conosco e por nós. E a figura de São Miguel, ela nos demonstra alguém que está pronto para um combate, que está lutando. E lutando é questão de vida e morte, que a gente está vendo aqui. E quem é esse que está aqui aos pés de São Miguel? São Miguel, ele está derrotando o próprio diabo, né? Quando se lê, por exemplo, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, né? Que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerreiam contra o dragão. Que justamente agora não houve mais espaço para o dragão no céu, e agora São Miguel, lutando, combatendo, ele expulsa o diabo, vence o diabo, porque justamente no seu nome ele vence com a humildade a soberba de Lúcifer, que justamente no seu nome ele traz isso, né? Quem é como Deus? Ou seja, ninguém se iguala a Deus. Então Micael significa isso, né? Michael em grego, que justamente significa quem é como Deus, né? Ou seja, Deus é único, ninguém pode se igualar a Ele. Nós estamos agora, imagino tanta gente agora em casa, é noite, mas eu imagino também o nosso dia a dia, quando a gente sai para trabalhar de manhã, quando a gente está no trabalho, quando a gente está ao longo do nosso dia, enfrentando as nossas vivências diárias. Há um combate permanente, constante, entre os espíritos do mal e os espíritos de Deus nos ares. Sim. Porque esses anjos bons, eles vão sempre querer a salvação das almas. Os diabos, que são os anjos que se perverteram, que caíram, eles vão querer a perdição das almas. Ou seja, que o homem afaste para sempre de Deus, uma perdição eterna, vida no inferno. E os santos anjos, eles vão fazer de tudo para conduzir seu protegido para contemplar Deus. E essa luta é desde a concepção até a morte. Porque hoje vemos toda essa guerra, por exemplo, para o aborto, né? Onde é uma luta espiritual, é um massacre das nossas crianças, né? E o demônio atua aí muito, e os santos anjos também querem atuar, querem nos conduzir a justamente defender a vida biológica, mas também nos conduzir a uma vida verdadeira, unida com Deus, né? Uma vida na graça, uma vida espiritual. Então, assim, desde o momento da concepção até a morte natural, é um combate que justamente São Miguel, ele é também chamado de o patrono dos moribundos, né? Porque nesse momento extremo da pessoa que está ali perto de entregar o espírito, também sofre grandes tentações do mal, do diabo. E isso citou apenas o aborto, mas as práticas diversas de violência na nossa sociedade, eu imagino as lutas das famílias para não se dividirem, sim, não é? Imagino que os anjos de Deus combatem em favor das famílias para que não se dividam, não se destruam e tantas outras coisas. Foi apenas uma introdução, este nosso primeiro bloco aqui, gente. Nós falamos de combate espiritual, anjos e espírito. Qual a diferença entre anjos e espírito que estão combatendo nos ares neste exato momento em que nós estamos aqui? Os anjos podem assumir, por exemplo, um corpo visível. Os anjos podem se locomover, eles viajam conosco, estão conosco em todos os lugares. Como entender tudo isso? E mais ainda, de que forma nós podemos nos relacionar com o nosso anjo da guarda? Além do anjo da guarda, eu fiquei muito contente de saber que existe um anjo protetor do Brasil. E nós estamos agora às vésperas da eleição.
Daqui a mais 3 dias a gente estará indo para as urnas para votar. Então vou querer saber de todas essas coisas. A gente vai para o intervalo, já já voltaremos na sequência do programa. 29 de setembro é festa na igreja, festa dos Santos Anjos, e nós viemos hoje aqui no Além da Notícia, nesta noite para você, que é dia para nós, ao Mosteiro da Santa Cruz, obra dos Santos Anjos. É um lugar próprio para falarmos dessa temática e certamente para levarmos agora até o seu coração um conhecimento e um entendimento bem maior da importância da presença dos anjos na nossa vida. E eu me lembro aqui de Efésios capítulo 5, que diz assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades. Do que São Paulo está falando ali? São Paulo está falando que também dos diferentes coros caíram anjos, que justamente está lutando contra demônios que são desse coro das dominações, das potestades, né? Porque todos eles, na hora da queda, na hora da provação, eles também se perverteram, saíram do plano de Deus, e por isso justamente agora essa luta que São Paulo fala, né, é justamente uma luta contra os poderes das trevas caídos, dos anjos caídos, né, que agora, ao contrário de anjos assim bons, a gente chama eles de demônios, de anjos, de diabos, aqueles que causam divisão. Eu vou pedir só que nos conte essa história. Como é que começou tudo isso? Como é que foi este combate? Houve um combate no céu? Sim, como diz no próprio livro do Apocalipse, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Se pega, por exemplo, também no livro do Gênesis... Dragão é o demônio. O demônio. Que era um anjo também. Que era um anjo bom, chamado de Lúcifer, né? Era o chefe de todos. O chefe de todos. Mais podemos iluminado. dizer, Lúcifer significa isso, o portador da luz, né? Aquele que carregava todo o conhecimento, a plenitude do conhecimento. Era o anjo, podemos dizer, mais perfeito de todos. Deus tinha lhe dado uma graça especial. O privilégio entre todos, ele era o maior. E Deus revela, então, segundo a tradição, a teologia católica, né, que Deus revelou um plano para eles. Eu, sendo Deus, vou me encarnar. E vocês, anjos, terão que servir o homem, servir Cristo feito homem. Lúcifer, o portador da luz, com um conhecimento, com um intelecto, com uma vontade muito superior a nós, ele fala: eu, um anjo tão iluminado, servi o homem, servi Deus encarnado, né? E assim ele diz: não servirei, não serve. E justamente aí começa o combate, né? Porque Deus, ele tinha um plano para os anjos, anjo e homem no plano dele. E os anjos depois, eles, uma parte, diz o livro do Apocalipse, uma terça parte, eles saíram do plano de Deus, e ao sair do plano de Deus, eles se pervertem e vão fazer agora tudo contrário àquilo que Deus quer. Está bem narrado no livro do Apocalipse, tudo que o senhor está nos contando, que disse assim: houve então uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. E é por isso que nós estamos aqui na terra também, sofrendo as agruras deste combate ocorrido lá no céu, porque os anjos de Satanás estão por aqui tentando a nós, não é? Sim, estão tentando, mas também nós temos ao nosso lado um anjo da guarda. Graças a Deus nós não temos um demônio da guarda, isso não, né? Mas os demônios, eles vão querer fazer justamente que o homem perca essa conexão com Deus. Enquanto que, por exemplo, o santo anjo da guarda, os santos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos bons querem nos conduzir a essa união com Deus, a união com Jesus, por exemplo, no Santíssimo Sacramento, os demônios querem nos afastar dessa realidade sacramental. Então, tudo aquilo que nos santifica, os sacramentos, né? Uma vida na graça, uma vida moral, os santos anjos querem nos introduzir. E os demônios, por exemplo, querem nos perverter para que nós possamos afastar cada vez mais de Deus. São João Bosco, por exemplo, ele fala dos demônios da impureza, né? Onde conduzia os jovens, e ele nas suas visões, né, que ele chamava de sonhos, que na verdade eram visões espirituais. Dom Bosco, ele vai falar, né, que justamente esses demônios da impureza é o que está conduzindo muitos jovens ao inferno. E a gente vê hoje tanta impureza, né, na vestimenta, nas músicas, nas novelas, em tudo.
É muita impureza, assim, e justamente nós podemos agora pedir os santos anjos que também nos conduzam a não ofender a O Deus. senhor falava aí das seduções dos demônios sobre as pessoas, Sim. não é? Mas ele também é mentiroso e pai da mentira. Sim, no livro do Apocalipse também fala que ele é acusador dos nossos irmãos, dia e noite, né? Então, o demônio, ele, por exemplo, é o pai da mentira, porque justamente, quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que é o oposto de Cristo, o demônio abraçou. Então, ele vai justamente mentir, nos enganar e nos tirar desse plano próprio que é Jesus. Caminho, verdade e vida. A gente tem que temer ao demônio, isto é, ele tem poder e ele pode ter poder sobre mim? Sim, o demônio ele é poderoso, porque Deus, ao revesti-lo de tanta dignidade, de tantas luzes, né? Deus, quando ele se perverteu, Deus não tirou os poderes dele. Deus deixou esses poderes com ele para justamente agora ele usar de misericórdia também conosco, né? Porque é próprio de Deus isso, né? Deus ele dá e não toma de novo. Por exemplo, quando nós realizamos os sacramentos, Deus dá a graça e ele não retira depois. A indissolubilidade do matrimônio. Uma vez casado, até a morte está casado. Então a graça própria do sacramento fica. Então Deus, quando dá a graça, é só dar, ele não retira depois. A presença real de Jesus na Eucaristia, quando o Padre consagra, é uma presença real, corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor na Eucaristia. Agora, se eu vou adorar o mistério, ou se alguém vai profanar, Deus se submete. Ele não retira a presença dele da Eucaristia. Assim também com o demônio. Quando Deus deu ao demônio luzes e graças próprias para ele poder servir a Deus, Deus, ao fazer a criatura, Deus não aniquila ela, né? Embora Deus poderia, mas Deus não faz. Ao deixar a existência, Deus dá uma consequência própria a essa existência. E esses poderes depois, o demônio que poderia usar para o bem, hoje ele usa para o mal, para a perdição das almas e para ir totalmente agora ofender a Deus. Já que ele não pode diretamente, ele ofende a Deus em nós. A gente pode ir fazendo uma síntese já até aqui. Existem, portanto, os bons anjos, que são os anjos de Deus, aqueles que ficaram com Deus, mas existem esses anjos do mal que são seguidores de Lúcifer, não é? Pois vamos agora falar sobre os anjos de Deus. E eu quero falar sobre esses três especificamente aqui. Quem são? Rafael, Miguel e Gabriel. Por que eles têm uma distinção? Por que a festa deles é hoje, não é? Por que eles são distintos? São Gregório Magno, ele vai falar que para missões especiais, Deus envia arcanjos. Para missões menores, Deus envia os anjos. E justamente os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, esses nomes dos santos anjos que estão contidos nas Sagradas Escrituras, e é somente esses três nomes dos santos anjos que a igreja autoriza até mesmo chamá-los, né, justamente para termos essa compreensão de quem são eles. Miguel significa quem é como Deus, né? Gabriel significa a força de Deus. Homem forte de Deus significa Gabriel. E Rafael significa Deus cura, a medicina de Deus, né? Então podemos dizer que aqui nesses arcanjos nós podemos também ver justamente esse projeto de Deus para a humanidade, porque esses arcanjos trouxeram grandes notícias, grandes mensagens que Deus quis revelar à humanidade. São Gabriel, por exemplo, o anjo da encarnação. Já ia pedir para o senhor trazer aqui algumas atuações deles na história, não é? Sim. Miguel, a gente já sabe do combate, do travador de combates. Agora, Gabriel, por favor. Gabriel, por exemplo, é o anjo da encarnação, né? Onde ele traz a Nossa Senhora um anúncio de que Deus quer se encarnar. Só que Deus não se encarna sem a permissão de Maria, sem o sim dela. E justamente ele anuncia o mistério, o plano. Nossa Senhora pergunta para entender melhor como se fará isso, e ele justamente diz, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Então, o anjo Gabriel é o anjo da encarnação, podemos dizer o anjo do anúncio do verbo, da encarnação do verbo, o anjo da mensagem, da palavra de Deus, né? Onde ele justamente quer trazer a Nossa Senhora esse ponto central. Quando se fala de Miguel, tem um livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 12, tem uma frase, tem um contexto assim muito bonito, né, que ele fala que nesses tempos difíceis, como nunca se houve
desde quando começou a nascer a terra até os dias atuais, dias tão difíceis como estes, no qual agora Miguel irá defender o povo nesta luta, né? O grande defensor São Miguel. Nos combates espirituais, invoquemos São Miguel. São Miguel, né? E São Rafael Arcanjo aparece no livro de Tobias, ele que conduz Tobias para buscar um dinheiro que o pai dele emprestou. Também ele livra Sara, que é a esposa de Tobias, né, dos demônios, que estava atormentando ela. E ele depois conduz Tobias e Sara ao matrimônio, volta da viagem protegendo Rafael e justamente cura depois a cegueira de Tobit, né, o pai de Tobias. E o que é interessante, ele sempre aparece como um amigo. Ele conduz, volta e depois no capítulo 12 de Tobias tem uma frase lá, tem um texto que eu gosto muito que ele diz, né? Tobit, quando você oravas, quando tu oravas e choravas, né, derramavas lágrimas e fazias sacrifícios, quando deixavas sua comida, ia sepultar, guardava os mortos durante o dia para poder sepultá-los à noite, eu apresentava tuas orações ao trono do Altíssimo. E aí é interessante. Aí ele tem uma forma visível de um amigo. De um amigo. É isso que eu quero saber. Os anjos podem também assumir formas visíveis em diversas circunstâncias que a gente conhece? Podemos dizer assim, que, como nós já falamos aqui no início, que os santos anjos, eles são seres espirituais não corpóreos, eles não têm corpo, eles são seres espirituais, né? Só que quando os santos anjos aparecem, eles assumem-se uma forma humana, como o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora, como o Rafael apareceu a Tobias, como São Miguel apareceu, por exemplo, no Monte Gargano, né? Como outros santos anjos apareceu, por exemplo, aos santos, a Santa Gema Galgani, São Padre Pio, formas em São João Bosco. Então, os santos também presenciaram essa visibilidade. Eu vou pedir o senhor que nos traga aí alguns exemplos desses. No Monte Gargano, lá ao ladinho de San Giovanni Rotondo lá. Eu já estive lá naquela gruta lá do Monte Gargano. Conte para nós como é que foi ali. É interessante essa história, porque assim, tinha um fazendeiro que ele tinha um grande pasto, né, onde ali as vacas, as ovelhas pastoreavam, ficavam lá para se alimentar. E certa vez, um boi muito bravo entrou numa gruta. E aí o dono dessas vacas, né, esse homem muito rico, ele chamou um arqueiro com flecha para matar o boi, porque ninguém conseguia entrar para tirar o boi, porque ele era muito bravo. E o arqueiro então preparou e lançou sobre a gruta essa flecha. E na mesma velocidade essa flecha virou e voltou e feriu o arqueiro que havia lançado a flecha, né? E o nome desse arqueiro se chamava Gargano, né? Não sei se é porque depois deu o nome do monte por causa desse fato, mas acontece que ele então foi ferido e as pessoas depois disseram, né, ao bispo local que houve um milagre, né, ou um fato estranho, e o bispo então pediu para que fizesse então 3 dias de orações e jejum em honra dos santos anjos, né? E justamente Miguel, depois ele se manifesta, falando que ali justamente ele queria que construísse um santuário no qual ele iria derramar muitas graças e que esse santuário deveria ser consagrado em honra a São Miguel Arcanjo e aos santos anjos. E ali é onde as pessoas depois conseguiram alcançar muitas graças por meio dessas visitas próprias no Monte Gargano. E hoje podemos dizer assim, São Padre Pio era muito devoto, né, desse santuário lá na Itália. Também devido à proximidade de onde vivia Padre Pio com o Monte Gargano. Sim, e São Miguel depois, quando a procissão chegou até o Monte Gargano, a igreja estava talhada, a gruta estava talhada como uma igreja. Então tudo milagroso, né? E depois São Miguel, ele aparece lá e justamente essa imagem que está hoje lá no Monte Gargano é uma imagem que foi aparecida lá também milagrosamente, né? Tal e qual está. E também interessante porque depois, isso foi 490, depois de 2 anos, 492, teve uma guerra e depois os cristãos foram protegidos por São Miguel Arcanjo nessa batalha também. São Miguel fazia cair raios sobre os inimigos e esses cristãos eram protegidos, né? Então sempre São Miguel mostrou muita disponibilidade para proteger esse povo no qual ele se manifestou, né? Esse é um lugar imperdível
para você fazer uma peregrinação quando estiver pela Itália, lugares santos, for visitar também ali onde viveu o Padre Pio, Monte Gargano. Põe aí na lista, não é? Apenas para a gente encerrar esse bloco, quero fazer um relato também de outra forma visível, que é encantador também o exemplo, que é do cão de Dom Bosco, se chamava Grigio. Dom Bosco, esse cão sempre aparecia em momentos cruciais, defendendo Dom Bosco dos bandidos, dos assassinos, dos perigos de todo tipo, porque Dom Bosco viveu naquele tempo em que ele enfrentava ali os industriais, muita gente muito hostil a ele, porque ele pegava aquelas crianças diversas ali da Itália, da região, e cuidava daquelas crianças, e tinha esse cão como protetor. E era um anjo, né? Ele atribui isso ao anjo da guarda, porque os homens queriam fazer mal a ele, chegou a prendê-lo, e depois apareceu um cão muito raivoso, né, que ameaçou atacar, e esses ladrões depois pediu ao Dom Bosco, né, por favor, peçam para ele sair, para que ele não possa nos atacar mais. E Dom Bosco, mas vocês vão obedecer? Vamos. E depois ele pediu, vem Grigio. E depois ele foi salvo, né, dessa perseguição desses bandidos que apareceram. Apenas para ilustrar, era um cão grande que parecia um lobo, com 1 metro de altura, pelo cinza, focinho alongado e orelha em pé. Esse era o cão Grigio que protegia Dom Bosco. Que ele atribui ao anjo da guarda, né? Muito bem, gente. Já estamos chegando ao finalzinho deste bloco aqui, mas já vou trazer muito mais coisas. Por exemplo, a ladainha dos Santos Anjos, a Quaresma de São Miguel, que está terminando exatamente neste dia, e tem mais uma porção de temas que a gente quer tratar aqui a respeito dos anjos. Voltamos já. Voltamos nesse Além da Notícia especial de hoje, num momento também importantíssimo na vida do nosso país. Daqui a 3 dias estaremos indo às urnas votar. Então nós já queremos oferecer também o nosso país nesse programa especial sob a proteção dos santos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael. A gente faz bem quando faz isso, né, padre? Claro que sim. Também pedir a proteção do anjo da guarda do Brasil, dos santos anjos e todos os eleitores, né, para que também possam votar consciente, né, para candidatos que melhor correspondem, né, àquilo que Deus espera, porque tem tantos candidatos que pregam, que ensinam, que defendem coisas que vai contra a fé, a moral, a religião, os princípios cristãos, a lei de Deus, né? Então, tantas leis contrárias como o aborto, ideologia do gênero, tantas coisas que um católico não deveria votar nessas coisas, né? Então, pedi os santos anjos justamente para me iluminar nessas horas difíceis, né? Achar um candidato que seja melhor ou menos ruim, né? Assim, para que justamente possamos ter um Brasil livre mesmo de tantas ideologias, de tantas coisas contrárias àquilo que machuca e fere nosso Senhor. Eu vou querer conhecer agora um pouco sobre esse anjo da guarda do Brasil. A nossa equipe preparou uma reportagem e a gente vai oferecê-la agora para você que está aí em casa. De acordo com um tratado sobre os anjos escrito por São Tomás de Aquino, não somente os homens, mas também as nações têm um anjo da guarda escolhido por Deus. Por ocasião da Revolução de 1930, bispos brasileiros consagraram o país ao arcanjo Rafael como o protetor da nação. Esse arcanjo ficou considerado como o anjo da guarda do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro. Sua imagem de devoção revela em uma das mãos Nossa Senhora Aparecida, indicando a espiritualidade mariana do brasileiro. Já a capa que o reveste apresenta uma rede de pesca, representando a aparição da padroeira do Brasil no Rio Paraíba do Sul, responsável por proteger e guiar a pátria a partir da indicação do mapa brasileiro. A cruz que o anjo segura na mão esquerda significa que esta é uma terra de Santa Cruz, simbolizando a chegada do cristianismo neste território. Já a túnica do anjo tem um detalhe especial. Faz referência ao pau-brasil, tão característico no território brasileiro. Olha, depois da gente conhecer o anjo da guarda do Brasil, certamente nós vamos rezar melhor a partir de agora, tenho certeza, pelo nosso país, não é? Pois bem, eu quero aproveitar aqui e tratar de algumas das formas como São Miguel é chamado na ladainha
dos arcanjos, dos anjos, não é? Por exemplo, aqui nós temos São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, guardião do paraíso. Já vou trazer esses três aqui para você fazer um comentário. Sim. São Miguel, perfeito adorador de Deus. Ele que perfeitamente compreendeu o plano de Deus, desse mistério que nós falamos, né, que era a causa da perda, da queda dos anjos, e ele que ficou fiel, firme, né, nesse projeto do Verbo encarnado, né, de defender Cristo e a Igreja, e justamente ele pode muito bem nos conduzir a uma verdadeira adoração, né, porque é isso que São Miguel quer. Tem uma passagem interessante também, rapidinho, no livro do Apocalipse de São João, quando conclui todas as visões, João vê a presença de Deus no anjo e quer adorar o anjo. Então ele ajoelha no capítulo 19 para adorar o anjo. E o anjo fala, não faças isso, eu sou servo como tu, deves adorar a Deus. E podemos dizer que os santos anjos é esse que segue São Miguel nessa adoração perfeita de Deus. Não permitem a confusão. Bom, guardião do paraíso a gente já sabe. Sim, porque ele é também chamado aquele que conduz as almas, né, ao céu, aquele que intercede também pelas almas que estão no purgatório. Os anjos, o São Miguel é também chamado o padroeiro dos moribundos, né, que justamente quer nos conduzir para essa fase final, que é a contemplação de Deus, que não vai mais acabar essa contemplação, né, e ele contempla Deus já e nos quer levar para esse mistério de adoração. Tem uma outra invocação belíssima, esplendor e fortaleza da igreja militante, que somos nós aqui na Terra, né? Sim, enquanto nós estamos aqui nessa igreja, temos que militar, temos que lutar, né? E justamente aqui é uma igreja peregrina que precisa muito, né, da companhia, da proteção e do auxílio poderoso de São Miguel. Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. O que significa isso? O estandarte da cruz é justamente a marca, né, o sinal da cruz que os cristãos são marcados no batismo, né? O cristão ele passa a ser outro Cristo, ele passa a carregar também a cruz que traz nosso Senhor. Então o São Miguel é justamente ele, né, que vai nos conduzir sempre a fazer da nossa vida ser verdadeiramente cristã, né? Então ele pode muito bem nos conduzir a esse mistério de Jesus crucificado, né? Mais uma invocação, luz e confiança das almas no último momento da vida. Sim, porque justamente na hora da morte, a alma também ela passa por grandes tormentos, né? Muitos santos, por exemplo, tiveram a presença do diabo na hora da morte. E justamente São Miguel, como aquele que combate, que vence o diabo, é justamente aquele que pode nos ajudar nesse momento extremo da nossa passagem, né? Desta vida para a outra vida. Então deixa eu já emendar. Aquele a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Sim, porque é justamente ele que vai fazer essa passagem, nos proteger e nos conduzir a ver Deus face a face. Tá aí. Depois eu vou trazer também a ladainha dos outros arcanjos, tá, gente? Algumas invocações. Mas agora, padre, a gente quer trazer também aqui, por exemplo, os anjos atuando na obra da salvação como colaboradores de Jesus. Em quais momentos importantes eles estão colaborando ali com Jesus na história da salvação? Sim, como eu falei, né, toda a Sagrada Escritura ela é repleta de manifestações dos santos anjos, né? Porque os santos anjos são colaboradores nessa obra da salvação. Se nós pegamos Jesus, né, o catecismo tem uma frase que diz: Jesus Cristo ele é o centro do mundo angélico. Então toda a vida de nosso Senhor, os santos anjos estavam nesse mistério para adorar. Quem que anunciou? O anjo Gabriel. Na hora do nascimento, os anjos anunciaram aos pastores: nasceu para vós um menino, é posto o nome de glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por ele amado. Né? Então Jesus, ele é esse mistério no qual os anjos adoram. Também na vida pública de Jesus, quantas pregações ele falou sobre os anjos, né? Os anjos das crianças que estão no céu, né? Não irá permitir que você justamente fere uma dessas crianças. E Jesus também vai falar depois, né? Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, trará os anjos consigo. Também no Horto das Oliveiras, o anjo do cálice do fortalecimento. Na tentação no deserto, quando Jesus ele é tentado, ele depois fala, né, encerra dizendo, após os 40 dias, que os anjos o serviam. Então, assim, todo o mistério da vida de Jesus, os Satanás, anjos quando estavam. provoca, diz assim: manda que teus anjos venham te servir. Também está nessa
nessa passagem, né, do Salmo 90, onde fala que justamente isso, né, que Deus enviará os seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, né, para que não tropeces em alguma pedra. Então justamente aí o demônio usa essas passagens que ele também conhece muito bem e quer provar e tentar Jesus, né? E Jesus justamente sai disso também usando a própria Sagrada Escritura, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, assim, todo esse mistério da vida de nosso Senhor, os anjos estão adorando, né? Porque eles querem justamente isso, servir a Cristo, servir a Deus e nos conduzir também a esse serviço. Isto é, em toda a vida de Jesus, os anjos estão ali presentes, também ali na hora da crucifixão, também na ressurreição e na ascensão. Mas tem uma promessa de Jesus que ainda não se cumpriu e que ele também disse que os anjos estarão com ele na sua segunda vinda. Sim, e tudo que nosso Senhor falou, já realizou e vai realizar. Como será a segunda vinda de Jesus? Segundo ele mesmo já nos antecipou? Sim, ele vai sim ter essa segunda vinda, no qual ninguém sabe o dia nem a hora, por isso nós devemos estar preparados, uma vida na graça. O tempo todo, buscar estar preparados o tempo todo. Uma vida na graça, e justamente os santos anjos querem nos conduzir isso, a uma vida sempre na graça de Deus, uma vida sacramental, uma vida onde possa justamente limpar minha alma para esse encontro pessoal com o nosso Senhor, seja na hora da minha morte, que eu esteja preparado para isso, mas uma segunda vida que Cristo vai voltar, né? E que nesse momento, se Ele voltasse hoje, que eu esteja preparado. São João Bosco, uma vez, ele perguntou aos seus jovens assim, o que vocês fariam se vocês descobrissem que ia morrer hoje? Um jovem falou, eu iria reconciliar-me com meu pai, porque nós brigamos. Eu buscaria um sacerdote para me confessar. E São Domingos Sávio falou, eu faria exatamente o que eu estou fazendo agora. Isto é, não faria nada diferente. Nada, eu estou com minha consciência tranquila. Isto é, ele estava em estado de graça. Estou pronto para morrer. Era isso, São Domingos Sávio. Antes morrer do que pecar. Estava preparado para esse momento. E se, por exemplo, o senhor agora encontrasse qualquer que fosse um leigo que chegasse aqui nesse mosteiro e o senhor dissesse a ele, desse a ele a notícia, olha, você tem 5 minutos, ou você tem este dia ainda, o senhor me revelou que você só tem este dia, ele vai te levar. Como reagiria essa pessoa? Será que ela reagiria como São Domingos Sávio, que diria assim, tá bem, estou tranquilo, não preciso fazer nada. Já estou pronto. Pronto, eu nunca tive essa... Isso é só uma hipótese. Realmente é uma hipótese. Nós estamos aqui confabulando. Isso eu não saberia... Confabulando isto que pode acontecer sem a gente saber. Isso eu não saberia falar como a pessoa iria se reagir, né? Mas pronto, assim, é um mistério da nossa vida que devemos estar preparados, né? Eu tenho um padre amigo que ele dizia, né, que os velhos morrem e os jovens podem morrer, né? Então, assim, chega num determinado momento que nós devemos encarar essa realidade, que ninguém vai escapar, né? E por isso devemos estar preparados para esse mistério da união com Deus, mas também da segunda vinda dele, rodeada com seus anjos, né? Há também uma palavra nas Escrituras que fala sobre os anjos no juízo final? Quando Jesus, por exemplo, fala, né, que no fim dos tempos, Jesus irá separar os bons dos maus, os anjos irá separar. Quando ele usa a passagem também, por exemplo, do trigo e do joio, né? Os ceifadores chegam para ceifar e os ceifadores são os anjos. Então, justamente, os anjos que vão, nesse tempo final, conduzir uns e outros para a vida eterna. E justamente aí, no juízo final, podemos dizer, né, que o demônio vai ser aquele que vai nos acusar, mas o santo anjo vai nos defender. Ele que nos conhece, ele que acompanhou o nosso processo, ele que sabe também os nossos atos virtuosos, há de muito contribuir para que também nós possamos ganhar o céu, né? O santo anjo vai sempre fazer de tudo para ser o protegido e ir para o céu. E se alguém se perde e vai para o inferno, aí não é culpa mais do anjo, porque é justamente a minha falta de docilidade com a graça de Deus que colocou um anjo para me conduzir, eu não fui dócil a isso. Então o santo anjo no juízo final ele vai fazer de tudo, né, para que nós possamos alcançar o céu. Mas se não alcançamos, aí já não é culpa dele. Aí é uma falta de docilidade minha. Deixa eu trazer aqui algumas invocações da ladainha de São Gabriel, por favor, padre. Vamos lá. São Gabriel, um dos 7 que assistem diante da face de Deus. Sim, tem uma antiga tradição que diz que os arcanjos são um coro onde tem 7 arcanjos, né? São Rafael, por exemplo, quando ele se revela a Tobias, ele fala também, eu sou um dos 7 que assiste o trono do Altíssimo.
né? Então, assim, tem algumas igrejas, por exemplo, particulares, né? Nas Filipinas, eles veneram os 7 arcanjos com os nomes, né? E é interessante isso, porque em toda a igreja universal, normalmente são só esses 3, mas essa igreja, por exemplo, os nossos irmãos nas Filipinas disseram que lá normalmente tem os 7 anjos, assim, com nomes. Mais uma invocação aqui de São Gabriel, aquele que esclareceu Daniel sobre o tempo da vinda do Messias. Porque justamente são profecias do Antigo Testamento que vai anunciar Cristo, né? Então, se pegamos, por exemplo, todo o Antigo Testamento, é sempre esses anúncios de que um Messias vai chegar. E agora no Novo Testamento é Cristo que já está, tanto que no Evangelho tem incenso, tem beijo, tem 3 cruzes, justamente para mostrar esse anúncio do Verbo encarnado. E Gabriel justamente é esse que anuncia a Daniel a vinda do Messias. Ele é o patrono dos sacerdotes? São Dos Gabriel? sacerdotes, podemos dizer que sim, porque justamente o sacerdote é aquele que é outro Cristo, né? Não é somente alter Cristo, mas ipsum Christus, é o próprio Cristo. Então, ele que anunciou a Nossa Senhora a chegada do Verbo encarnado, de Jesus, e podemos dizer que também o anjo é o anjo da palavra, né? Onde também anuncia, onde o sacerdote precisa pregar, precisa fazer homilia, precisa anunciar também coisas importantes, né? Então, podemos dizer que é um grande padroeiro dos sacerdotes. Eu agora só vou já antecipando tudo, a ladainha de São Rafael, que é o anjo da saúde, da cura, não é? Mas aqui há 2 invocações que eu quero destacar. Um dos 7 espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, então ele juntamente com São Gabriel também. Eles, São Gabriel e São Miguel, e justamente com esses outros arcanjos, os 4 arcanjos que compõem justamente esses 7 que estão diante do trono de Deus, né? Que são esse coro dos arcanjos, como o próprio Rafael fala no livro de Tobias. Nós estamos aqui em Anápolis, no Mosteiro da Santa Cruz. Isso aqui é barulho de avião, aeronaves que passam por aqui constantemente. É rota de aviação, não é? Sim, a base aérea é logo após ali a BR, um raio aqui de 5 quilômetros, então aqui é sempre passagem desses aviões. Concluindo aqui sobre São Rafael, mais uma invocação da ladainha dele, aquele que afasta para longe de nós os espíritos malignos. São Rafael, por exemplo, foi aquele que expulsou os demônios da vida de Sara, ela que casou 7 vezes e sempre nas núpcias os seus maridos morriam. E justamente agora São Rafael justamente afugenta os diabos, né, os demônios, e justamente protege Sara para que ela possa também ser conduzida ao matrimônio com Tobias, e justamente aí podemos dizer o anjo que nos protege também desses embustes diabólicos, né? Padre, para encerrar esse bloco, eu quero tratar com o senhor de 2 temas importantes ainda. Alguns, aliás, 2 ou 3. As principais orações aos santos anjos. Por exemplo, súplica ardente aos santos anjos. É uma oração recomendada? Sim, é uma oração da obra dos santos anjos, né? Da obra de vocês mesmos? Sim. A mãe Gabriele, essa que Deus usou como instrumento para a obra dos santos anjos, ela que compôs essa oração. Também ela via muitos anjos e provavelmente assim também os santos anjos explicou para ela como que deveria ser essa oração, como tantas outras orações da obra dos santos anjos. E esta oração hoje é muito conhecida porque também é muito difundida nas redes sociais. Tem ela no YouTube, várias gravações de pessoas que também rezam ela. Agora também tem um aplicativo da CNBB, da Liturgia das Horas, nas partes lá onde tem a Liturgia das Horas, Santa Missa, orações, e entre as diversas orações tem a Quaresma de São Miguel, também tem a Súplica Ardente aos Santos Anjos, que é uma oração da obra, mas é oração da igreja, né? Onde muitas pessoas alcançam muitas graças rezando essa oração da Súplica Ardente. A Quaresma de São Miguel, que termina exatamente hoje, a gente fala daqui a pouco no próximo bloco. Rapidamente aqui, Santo Anjo do Senhor, a gente aprende desde criança, é um encanto, a gente já canta em muitas músicas, não é? Sim, é uma oração antiquíssima assim, na igreja, onde também é aquela que nós podemos rezar constantemente, mas também o Santo Anjo ele quer nos conduzir, que possamos também ter uma confiança, né? Pedir a ele também nas diferentes atividades do dia para poder nos guiar, nos proteger, nos guardar. Tem uma que é muito comum para nós na Canção Nova. Aliás, eu aprendi quando cheguei na Canção Nova, que é esta oração aqui. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com toda a celeste hierarquia, protegei-nos nesta via. Ela é usada quando a gente vai em viagem pelas estradas. Sim, eu também conheci ela logo quando eu entrei para a ordem, sempre quando a gente saía do mosteiro para resolver qualquer assunto, os irmãos já rezavam ela pedindo a proteção dos 3 arcanjos, mas dos santos anjos também para conduzir bem essa viagem, para o contato com as pessoas que vamos encontrar, que também tudo se resolva da maneira mais
perfeita possível. E tem uma outra que é fundamentada toda na Bíblia, o Ângelus. O Ângelus é propriamente uma oração mariana, né? A Ave Maria, o anúncio do Verbo, a encarnação do Verbo, é onde justamente a Igreja Universal reza ela nas 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, justamente para que nós possamos lembrar esses momentos importantes, né, da hora do Ângelus, da hora onde nós podemos lembrar desse momento tão crucial na nossa vida, que é a encarnação do Verbo, onde nós também possamos crescer, né? E quando nós rezamos a Ave Maria, nós justamente estamos lembrando de novo essas palavras do Arcanjo São Gabriel, a Nossa Senhora, e também nesse momento da Anunciação, né, no qual ela é chamada de bendita entre todas as mulheres, e pedimos a intercessão dela, mas também dos próprios anjos, né? Gente, esse bloco termina aqui, daqui a pouco vamos falar sobre os anjos na igreja, na vida dos santos e a belíssima história da Quaresma de São Miguel. Até já! Além da notícia especial na festa dos Santos Anjos, por isso que estamos fora dos estúdios, estamos aqui no Mosteiro da Santa Cruz, em Anápolis, obra dos Santos Anjos, estado de Goiás, com o Padre Samuel nos ajudando aqui a refletir sobre a força, a presença, a necessidade dos anjos em nossa vida de fé e na vida da igreja, das nossas nações também. Padre, eu quero só mencionar aqui o Catecismo da Igreja Católica, no número 336, que diz assim: desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela assistência e intercessão dos anjos. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos a Deus. Atesta realmente que Deus confiou-nos, ou deu-nos um anjo como protetor. Sim, o que está no catecismo é um mistério da fé, né? É um dogma de fé que existe um anjo da guarda que Deus nos dá desde o início até o fim. Aqui, o início onde que é? A concepção, né? Segundo o catecismo, ali o início até a morte. Justamente aqui esse processo todo, do início até a morte natural, a morte do homem, é conduzido então essa missão própria do anjo da guarda de exercer sua função. Claro que a mulher grávida, o anjo da guarda dela também vai proteger seu bebê, né? Porque protege a mulher. Mas depois também do nascimento, claro que aí começa a atuar o santo anjo. Mas a partir do batismo é uma graça maior ainda, porque o santo anjo vai olhar para esse batizado e não é qualquer coisa, agora é Cristo, né? Incorporado aqui, eu vou cuidar desse aí para... E se houver qualquer questionamento de alguém, diz assim, mas está no catecismo, e a Bíblia o que diz? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o livro do Êxodo, capítulo 23, que diz assim, 23, de 20 a 23. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. E essa passagem do Êxodo é justamente que Deus envia o anjo para conduzir Moisés do Egito para a Terra Santa, né? E conduzir o povo justamente nesse meio do deserto até a Terra Santa. E é justamente a leitura, que se você for à missa no dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos... Agora já, próximo domingo. Próximo domingo. E justamente nesse dia a leitura vai ser... Eu acho que cai no domingo, então eu penso que vai ser domingo das eleições. Domingo das eleições, então provavelmente não será a memória dos Santos Anjos, mas normalmente quando se tem a memória litúrgica da Santa Missa, nesse dia se usa essa memória dessa leitura na memória dos Santos Anjos. Bom, e apenas para mais uma vez a gente reafirmar, Salmo 90, que todo mundo gosta, não é? Salmo 90 diz, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Os Santos Anjos é esse que está dentro desse projeto de Deus para nos guardar, nos proteger, nos conduzir a esse plano justamente de salvação, nesses perigos que a vida tem, mas justamente o Santo Anjo ele quer especial, nos conduzir nessa união com Deus, seja já aqui na terra, nos quer conduzir para o sacrário, para diante do Senhor, mas também para a vida eterna, para poder contemplar Deus, porque a minha união com Jesus na Eucaristia já é uma antecipação do que eu vou viver no céu.
Quero perguntar agora perguntas rápidas para o senhor, para a gente aproveitar bem essa reta final do programa. Por que Maria é rainha dos anjos? Ela é rainha dos anjos porque justamente ela é aquela que é mais dócil, né? Aquilo que Deus quis, e é a serva do Senhor. Os santos anjos são servos de Deus, então podemos dizer, para eles servirem, eles entram na escola de Maria, naquela que justamente é o terror dos demônios, é aquela que ensina eles o melhor amor de Deus. Terror dos demônios é São José, chamado São José também. Por que São José é terror dos demônios? Aliás, Maria e José são chamados de terror dos demônios, né? Nos exorcismos, né? Assim, quando os sacerdotes realizam os exorcismos, quando eles invocam São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, São José, o possesso grita, né? Os demônios entram em pavor, porque justamente já foi derrotado por São Miguel, é derrotado por Nossa Senhora, aquela que esmaga a cabeça do serpente, como está no livro do Apocalipse. São José é justamente esse homem dócil, né, que justamente acolheu nosso Senhor e o protegeu. Então os demônios odeiam os santos, em especial odeiam esses que estão mais a serviço de Deus, né? Porque esses três, né, São Miguel, Nossa Senhora, São José, são esses mais assim que os demônios tremem, né, diante da presença deles, da luz que eles transmitem. Deixa eu aproveitar e puxar isso. Em casos de possessão, obsessão, exorcismo, como ali atuam os anjos, como são invocados os anjos, o que o senhor pode nos falar sobre isso? Porque as pessoas que passam por isto, que estão possuídas, que estão em estado de domínio dos espíritos do mal, que são os demônios, os anjos do mal, como é que se entende justamente isto? Sim, porque assim, o demônio ele pode sim possuir alguém, no sentido de uma possessão, também de infestações, de obsessões e tanta coisa, mas justamente o demônio, ele ao tomar uma pessoa, nesse caso aqui, é recomendável que se dirijam a um sacerdote, esse vai depois se dirigir ao bispo. Em cada diocese normalmente deveria ter nomeado um sacerdote exorcista para fazer justamente esse trabalho de libertação, né? de livrar essa pessoa dessa possessão diabólica, que o demônio tem esse poder, né, de poder possuir a matéria e possuir o homem. Assim também é interessante que muitas das vezes nós acreditamos no poder do mal, mas nem sempre recorremos ao poder dos anjos bons. É isso que eu quero saber. Quem tem uma vida cristã reta, de prática dos sacramentos, tá livre desse assédio do demônio? Não, porque pode ser que Deus permite também, mesmo que uma pessoa viva uma vida sacramental, uma vida cristã, uma vida honesta, né? Está dentro de um plano de Deus que o Senhor desconhece esses planos, né? Mas se Deus autoriza é porque Deus quer tirar um bem também dessas coisas, né? E claro, sempre é bom recorrer a um sacerdote, né, ao bispo, que é o responsável principal na sua diocese por essas coisas. Pessoas não batizadas têm anjo da guarda? Sim, a teologia católica, aqui alguns teólogos variam muito, né? Alguns falam, o anjo da guarda é dado na concepção. Eu ainda não sou batizado na concepção. Outros no nascimento, outros no batismo. Mas podemos dizer que o santo anjo, ele é destinado a essa missão. Mas a partir do momento concreto, quando eu nasço, ele começa a atuar. Então podemos dizer que os pagãos também têm um anjo da guarda. Só que na hora do batismo como tal, aí essa atuação dessa missão se torna mais concreta, porque justamente aqui há uma diferença. Hoje eu fiz um batismo, né? É uma diferença incrível entre um batizado e um não batizado, porque o batizado agora passa a ser outro Cristo. Por isso o cristão, ungido, né? Para poder atuar como Cristo atua. E o santo anjo, quando ele olha um cristão e olha um não cristão, ele vai ver uma diferença. Esse aqui é Cristo, o outro ainda não é. Né? Então, assim, há uma diferença e o santo anjo já vai justamente nos querer conduzir para que a nossa vida seja outro Cristo na prática também, nas virtudes, que Cristo atue em mim, que Cristo viva em mim, que Cristo possa, como diz São Paulo, né? Já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Essa é a realidade própria da vida cristã. Estou bombardeando o senhor aqui nessa reta final de programa com perguntas assim bem rápidas. Os anjos bons e maus podem interferir no destino de uma nação, por exemplo, do nosso país? Sim, pode nos proteger de muitas coisas, né? Por exemplo, Portugal. O anjo de Portugal, ele diz às crianças, né? Orai comigo, fazei sacrifícios. Quero atrair sobre esta pátria a paz. Então, o Santo Anjo de Portugal, por exemplo, protege Portugal. O anjo do Brasil também quer proteger o Brasil. O anjo da Nicarágua quer proteger a Nicarágua. O anjo de Cuba quer proteger Cuba.
Só que é muito interessante que os santos anjos, eles vão atuar quando eu dou permissão para isso, quando eu os convido a atuarem, porque os santos anjos, eles não são invasivos, intrometidos, como os demônios muitas vezes chegam sem a gente pedir. Então, quando eu me ponho de joelhos, me prostro, peço a Deus a ajuda dos santos anjos pelo meu país, eu estou contribuindo para isto. Sim, os santos anjos querem que nós peçamos a sua ajuda. É interessante, por exemplo, quando São Leão XIII compôs essa oração a São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ele celebrou a missa e foi participar numa outra missa de ação de graças. Só que chegando lá, ele viu que os demônios estavam atuando, distraindo as pessoas, querendo distrair o sacerdote, e ele viu São Miguel no canto, sem fazer nada. E como que em uma visão, as pessoas perceberam que ele teve uma visão, e depois ele compôs essa oração, né, a São Miguel, pedindo justamente que ele nos defenda, né, dessas ciladas do demônio que estão aqui para perder as almas. E justamente agora também nós podemos invocar São Miguel, invocar os santos anjos, para que também possam nos proteger, né, nessas eleições, proteger o nosso Brasil de tantas doutrinas, de tantas coisas contrárias àquilo que nós acreditamos, daquilo que é a nossa fé católica, da nossa vida cristã. Eu vou agora trazer alguns convidados especiais aqui ao nosso programa. Eles sempre vêm e ajudam muito. Vou chamar alguns santos para falar sobre justamente os anjos, viu? Por exemplo, São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, ele dizia assim: bom dia, meu anjo da guarda, amo-te com ternura. Boa noite, meu anjo da guarda, agradeço-te por me teres guardado durante este dia. É assim que temos que nos relacionar com o nosso anjo da guarda? Sim, porque ele é uma realidade concreta, né? É um amigo fiel que está sempre ao nosso lado. Ele não dorme, ele está sempre nos protegendo, nos guiando. E São João Maria Vianney justamente é esse que percebe essa presença e muito contribui para o seu apostolado, né? É um santo que muito santificou, por exemplo, no confessionário. E provavelmente ele rezava muito ao Santo Anjo também para dar bons conselhos, para ter muita paciência ali para escutar tantas confissões, né, ao longo do dia inteiro. Então... São Basílio dizia assim: entre os anjos, alguns trabalham especialmente junto às nações, outros como companheiros dos fiéis. Sim, porque os anjos, assim como eu tenho o meu anjo da guarda, você tem o seu, cada fiel tem o seu, cada país também é destinado a um anjo da guarda para que o proteja, o cuide, o guarde, e assim também os santos anjos querem justamente isso, nos proteger e nos conduzir àquilo que Deus quer, né? Deixa eu trazer aqui um outro santo belíssimo. Pio XI, ele diz assim, Papa Pio XI, na verdade: quando temos de falar com uma pessoa de difícil acesso às nossas argumentações, recorramos ao nosso anjo da guarda. Encomendemos-lhe o assunto. Peçamos que intervenha junto do anjo da guarda da pessoa com quem temos de nos encontrar. Uma vez estabelecido o entendimento entre os anjos, a conversa do Papa com seu visitante é muito mais fácil. Sim, é um Papa que tem experiência com isso, né, de relações difíceis, né, então também nós podemos aproveitar e pedir o santo anjo das pessoas no qual relacionamos, se vai ao banco, se vai ao supermercado, se vai à escola, à faculdade, que possamos também pedir aos santos anjos que preparem o caminho e que conduzam também a uma boa relação, para que evitam certas discórdias, certas brigas, certos desentendimentos desnecessários, né? Dom Bosco dizia assim: recorra a seu anjo da guarda na hora da provação. Ele o defenderá do demônio e lhe trará santas inspirações. Sim, porque justamente o santo anjo quer nos levar a uma vida na graça, uma vida sacramental, uma vida moralmente conforme Deus quer, enquanto que o demônio quer nos sempre conduzir a uma vida perversa, uma vida má, uma vida contrária àquilo que Deus espera de nós, né? E o santo anjo pode muito bem nos ajudar nesse combate contra tantas investidas do demônio em nós. São Gregório Nazianzeno diz assim: Deus não deixou nossas fraquezas sem ajuda, mas destinou-nos um anjo para auxiliar a vida de cada um de nós, e esse anjo é de natureza totalmente incorpórea. Sim, o santo anjo é esse desígnio misericordioso de Deus conosco, né, que coloca ao nosso lado um anjo tão poderoso, tão fiel, tão pronto para nos ajudar, e que com certeza, se nós sabemos aproveitar melhor essa companhia, tantas coisas, tantas graças nós alcançaríamos, tantas virtudes seriam mais fáceis de serem vividas, tantos vícios seriam mais fáceis de serem trabalhados e vencidos, né? Padre Pio dizia o seguinte: invoque o seu anjo da guarda, pois ele te iluminará e te guiará no caminho de Deus. Deus o deu a você, então o use.
São Padre Pio, ele costumava falar para os seus filhos espirituais: quando você tiver algum problema, envie-me o seu anjo, que eu vou justamente poder te ajudar e rezar por você. E assim justamente apareciam muitos anjos da guarda das diferentes pessoas que Padre Pio acompanhava, e ele assim podia saber o que acontecia com essa pessoa, mesmo à distância, né, muitos quilômetros de distância, e ele justamente podia rezar e oferecer sacrifícios por essas pessoas que o acompanhavam, enviando o seu anjo da guarda, né? Para concluir agora, vou trazer São José Maria Escrivá, que diz assim: tem confiança com o teu anjo da guarda, trata-o como um amigo íntimo, porque de fato o é, e ele saberá prestar-te 1001 serviços nos assuntos correntes de cada dia. Quando eu estava no último ano de teologia, eu tive que fazer uma prova final de Universa, que significa toda a teologia. E justamente eu pedi ao Santo Anjo, né, para me conduzir para essa prova final, seja para preparar para a prova, mas também se aparecesse alguma pergunta que eu não tinha tanta facilidade em responder, me dá luzes também de poder responder, de poder também conseguir uma nota satisfatória, né, porque justamente o Santo Anjo quer nos levar a entender esses mistérios da nossa fé. Muito bem, olha, esse programa foi espetacular, justamente num dia muito propício, muito oportuno. O tema dele foi, de fato, para nos esclarecer quanto a esta realidade, anjos e combate espiritual, uma realidade invisível, porém muito real. E eu gostaria de agradecer a acolhida, Padre Samuel, aqui do Mosteiro da Santa Cruz, às irmãs, aos irmãos, aos sacerdotes que aqui nos acolheram tão bem nestes dias, nossa equipe que se deslocou para cá e foi tão bem recebida por vocês. Muito obrigado, foi um prazer conhecer também aqui a obra dos Santos Anjos, o Mosteiro da Santa Cruz, e obrigado sobretudo pelo entendimento maior que o Senhor particularmente nos deu com essa temática. Eu que agradeço também a possibilidade de estar aqui falando com vocês. E agora coloque em prática essa amizade com o Santo Anjo, peça muito a proteção deles, viva unido com eles, porque o Santo Anjo é esse amigo fiel que nos quer conduzir à vida eterna. Encerro agora também esse programa dando uma bênção a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, de São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os vossos santos anjos da guarda, abençoe a vida, a família, as intenções, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E abençoe o nosso Brasil agora, neste tempo tão importante que a gente está vivendo, né, Padre? Sim. Rezemos muito pelas eleições, peçamos a proteção dos santos anjos e que eles nos conduzam sempre para que nós possamos ter a nossa vida em concórdia, em concordância com aquilo que Deus espera e quer de nós. Podemos pedir aos santos anjos da guarda que nos inspirem a enxergarmos o melhor a fazer no dia das eleições, não é? Sim. E os santos anjos podem e querem ajudar. Aproveite. Muito obrigado a você que esteve conosco também aqui neste programa de hoje. Foi um prazer muito grande mais uma vez estar com você. Hoje a gente fora dos estúdios, mas por essa razão tão extraordinária. Fique com Deus, até semana que vem aqui no Além da Notícia com um novo programa. Grande abraço e até lá.